tarde, caríssimos ouvintes. Aqui estamos mais uma vez nesse domingo para dar continuidade a tudo que a gente vem falando sobre medicina chinesa e acupuntura. E hoje nós estamos ao vivo justamente para poder responder perguntas que porventura vocês queiram realizar. É só ligar no telefone 3171-0221, 3262-4490 e nós aqui estaremos para responder as perguntas. E hoje é o Dia das Mães. E Dia das Mães, assim como todos nós temos que saudar as nossas mães, lembram-se que quando eu falei sobre os órgãos, cada órgão é mãe do órgão seguinte. Assim sendo, o rim é mãe do fígado, o fígado, por sua vez, é mãe do coração, o coração, por sua vez, é mãe do baço pâncreas, o baço pâncreas, por sua vez, é mãe do pulmão e o pulmão, por sua vez, é mãe do rim. E aqui veio uma primeira pergunta que foi feita por Priscila Costa de Campinas, perguntando: a acupuntura pode auxiliar em processos de cálculo renal para evitar a formação desses cálculos? Pois bem, Priscila, como eu disse sempre, medicina é bom senso. A formação de cálculos, ela parte de um princípio fisiopatológico de cada indivíduo. Existem indivíduos, entre aspas, que são formadores de cálculo. Então, eles têm uma tendência maior à formação de cálculo. Estes indivíduos precisam cuidar, inclusive, da sua dieta, principalmente se eles forem formadores de cálculo de ácido úrico ou cálculos de origem cálcica. Então, evitar excesso de cálcio, evitar excesso de comidas que tenham muitas proteínas, que é o que vai gerar o metabolismo do ácido úrico, é uma coisa muito boa de se fazer. Existem pontos na acupuntura para a gente tirar a dor da pessoa, mas nós não vamos poder evitar a formação de cálculo. O que nós podemos fazer, sim, é tonificar o rim, que é o órgão essencial. E é claro, como nós falamos da mãe, nós temos que tonificar a mãe também, melhorar a mãe, que é o pulmão. E nós podemos sedar o avô, que seria o baço pâncreas. Então nós usamos a tonificação do rim para melhorar a função renal. Usamos pontos locais, eventualmente, ou gerais, para tirar a dor, e podemos auxiliar no tratamento com chás. Existem chás muito bons da fitoterapia e que ajudam tanto na excreção do cálculo como evitando a formação. Então, são chás de quebra-pedra, cavalinha, cabelo de milho, abacate, são dos principais chás diuréticos e que ajudam evitando a formação de cálculo, principalmente no período intercálculos, ou seja, no período em que você não tem os cálculos. Uma segunda pergunta que foi feita aqui foi por Antônio Nascimento. Antônio Nascimento diz aqui: sou hipertenso. Que tipo de alimento eu devo evitar para evitar a hipertensão? Muito bem, todos nós sabemos que a hipertensão tem muito a ver com o rim. E qual é o sabor que todos os médicos recomendam para quem tem hipertensão não usar? É o sal de cozinha, o nosso cloreto de sódio. Muito bem, você evitando o uso do sal, você evita também que tenha maiores consequências essa retenção de líquido que esse sal provoca dentro do seu organismo na hipertensão arterial. Mas, por outro lado, quem é a mãe do sal? A mãe do rim, que é o sal. A mãe do sal é o pulmão. E o pulmão, o sabor é o picante. Então, tem que evitar também coisas muito picantes, porque o picante, a mãe vai gerar o filho, ou seja, o picante vai gerar o salgado. Então nós temos que evitar o picante,
evitar o salgado. E quem é o que domina a água, que é o rim? A água é dominado, represado pela terra. E a terra é o baço pâncreas. Ou seja, qual é o sabor do baço pâncreas? O sabor do baço pâncreas é o doce. Ora, então nós vamos falar para ele, você não coma sal, você não coma pimenta e passe a comer doce. Mas é o doce que você vai comprar na doceira? Não. Não é o doce que você vai comprar no café, nem nada disso. É o doce que em chinês chama-se canchao e que nós temos aqui na forma do alcaçuz, que é a Glycyrrhiza glabra. Então, na realidade, mascar alcaçuz é uma casca de uma árvore, ela é uma madeirinha que você pode mascar, e quanto mais você masca, mais doce ela vai ficando e menos vontade de comer doce você vai tendo. Inclusive, é muito bom nas dietas prolongadas em que a pessoa adora comer doce e não pode comer doce. Então, masca-se a casca do canchao e você tira a vontade de comer doce. Assim sendo, você pode tirar o sal, tirar a pimenta e dar doce. Consequentemente, eu posso falar da diabetes. O que é a diabetes? A diabetes é uma falência parcial ou total do pâncreas. Quem é o pâncreas? É a terra. Então, você tira o sabor doce. Mas quem gera o doce? A mãe do baço pâncreas é o coração, é o amargo. Então, nós temos que tirar o amargo e tirar o doce, senão às vezes a pessoa não controla a diabetes. E dar quem? Dar o ácido, que é o avô do baço pâncreas, que é o fígado, e o ácido é o sabor que você pode dar. Então manda chupar limão. Então, para o diabético melhorar os seus níveis glicêmicos, tira o doce, tira o amargo, por exemplo, café amargo, tá certo? Não pode tomar café sem adoçante, tomar café amargo, e chupar limão ou tomar suco de limão. Então, sempre lembrar, nós podemos jogar justamente a medicina chinesa bonita por isso. Porque quando eu quero tonificar um órgão, eu tenho que tonificar a ele mesmo. Eu posso tonificar de outra maneira, tonificando a mãe. E posso sedar o avô ou sedar o filho. Então vamos supor, o rim, eu quero tonificar um rim. Eu posso tonificar o rim, eu posso tonificar o pulmão, que é a mãe do rim, eu posso sedar o avô, que é o baço pâncreas, e eu posso sedar o filho, que é o fígado. Então são várias alternativas de tratamento que eu tenho a fazer diante do quadro global do paciente. Porque eu preciso ver como é que está esse fígado dele, eu preciso saber como é que está o coração dele, eu preciso saber como é que está o rim dele, e isso a gente vê pela pulsologia. A gente vê também pela história clínica de cada paciente. Então, é muito importante você ver o paciente numa visão global. Por isso que eu digo que medicina é bom senso. Aí a pessoa vai falar assim, puxa, mas se ele é diabético, então ele vai chupar muito limão? O exagero de limão também vai prejudicar, porque ele vai acabar melhorando a diabetes, mas vai prejudicar o fígado, que por sua vez poderá dar alguma outra coisa para esse paciente. Vem chegando mais uma pergunta. Ana de Campinas. Não, mas agora acabei de responder. Quem tem pedra nos rins e necessariamente renal, ou pode ser pulmonar? Só o médico tem condições de diagnosticar em quais elementos o paciente se encaixa? Sim. Sim, Ana. Só o médico pode saber exatamente como é que está. Vamos supor, uma criança que tenha asma. A asma é aonde está localizada? Está localizado no pulmão. Pulmão é energia do metal. Muito bem. O que está acontecendo com essa criança? Nós precisamos saber se ela é uma asma de causa do pulmão ou se é uma asma de causa de outro órgão. Então vou te exemplificar. A criança que nasce com o rim fraco energeticamente, que é o elemento água,
ele não irá apagar o fogo do coração muito bem. E o que acontece? Como a criança tem um coração sadio, ele não vai ter manifestação para o lado do coração. Esse fogo em excesso irá derreter muito metal. Então, esta criança terá asma, que nós chamamos asma de causa renal. Ela não está causada pelo pulmão. Qual é a diferença? Então, normalmente é uma criança medrosa, é uma criança que nasceu com o pezinho chato, que tem comemorativos do rim, pé chato, dor em planta de pé, calcanhar, tornozelo, pés frios, ela é medrosa, faz xixi na cama até mais tarde, eventualmente tem enurese noturna, eventualmente tem glomerulonefrite, eventualmente tem infecções urinárias, cistites, ela tem taquicardia, palpitação, ela é, como é que eu vou dizer, ela é muito insegura, é uma criança bem insegura, enquanto que a criança de pulmão, não, a criança de pulmão, o que chama atenção nela é a brancura da palidez da face, ela é tristinha, ela é paradinha, ela é magrinha, ela oscila entre bronquite, problema intestinal, rinite ou urticária. Então ela sempre tem outros comemorativos que fazem a gente saber que ela é de causa pulmonar. Tá claro? Mas é muito importante que não é só a gente vendo, nós temos que sentir o paciente, nós temos que ver a história do paciente. Então não basta só ver uma bronquite e tentar diagnosticar o que quer que seja. E mais, nós temos que tratar a bronquite, mas nós temos que tratar o órgão em questão que está fraco, no caso o rim. Outra pergunta. Maria do Carmo do Butantã. Faço hemodiálise, sinto muita vontade de comer limão. Isso pode me prejudicar no futuro? Bom, vamos lá. Maria do Carmo, fazendo hemodiálise, você já está filtrando o seu rim. Então você já está, de uma certa maneira, limpando o seu rim. Se você usar muito limão, tá? Tomar uma dúzia de limão por dia, obviamente que vai prejudicar você de uma forma ou de outra. Mas se você tomar o suco de 2 limões por dia, isso não vai te afetar em nada. Porque na realidade medicina é bom senso. É a mesma coisa, muitos pacientes perguntam assim, não, mas eu posso tomar um vinho? Uma coisa é tomar uma taça de vinho, outra coisa é tomar uma garrafa de vinho. Então, tem que ser específico, tem que especificar a quantidade que esse vinho significa para aquela pessoa. Obviamente que qualquer excesso de qualquer substância, quer seja álcool, quer seja doce, quer seja salgado, quer seja picante, quer seja amargo, quer seja ácido, vai prejudicar o indivíduo. Por quê? Porque essa é a condição do nosso organismo. Nós recebemos um organismo, de uma certa maneira, enfraquecido por um grande motivo. Quando existe a união do óvulo com o espermatozoide, a criança recebe aquilo chamado energia ancestral essencial. E o mais interessante da energia ancestral essencial é a característica do fenótipo e do genótipo. Então a criança puxa os caracteres de determinado lado da família ou dos dois lados da família. Puxa também as doenças eventualmente hereditárias ou coisas congênitas. Mas existe uma segunda energia. Qual é essa segunda energia? A segunda energia chama-se energia ancestral materna. Então o recém-nascido ele recebe 2 energias. Uma energia ancestral essencial e a outra energia ancestral materna. O que é essa energia ancestral materna? Essa energia ancestral materna são os 9 meses em que a mãe
carrega o seu filho no útero. Se essa mãe estiver no cruzamento da rua A com a rua B e vierem pessoas na direção dela, em que ela acha que será assaltada, mas ela não é assaltada, aquela descarga adrenérgica que ela vai ter, aquilo lá já vai agredir o feto em formação. Então é muito interessante, porque muitas vezes nós queremos procurar culpados. Não existem culpados, porque como é que as mulheres, elas estão gestantes, elas estão sujeitas. Lembram-se que a semana passada eu falei sobre sentimentos e emoções? Elas estão sujeitas às emoções. E essas emoções agridem ao recém-nascido. Por isso é tão importante que todas as gestantes deveriam fazer acupuntura no sentido de melhorar a energia da criança em formação. Não só para ela, mas para a criança em formação, que é uma das coisas mais importantes no sentido energético. Vai ser o alicerce de toda essa criança para toda a vida. Então é muito importante esse tratamento durante a gestação. Ah, mas muitos médicos aconselham a não fazer. Realmente, a acupuntura tem alguns riscos, óbvio, mas tem que ser feito por profissional competente. Por isso que nós dizemos, sempre procurar um médico com título de especialista em medicina chinesa, acupuntura, e que seja responsável por aquele paciente. Porque se não souber fazer, obviamente que poderemos ter acidentes de percurso, perfurações de algumas coisas, hematomas gigantes, etc., dores, quando às vezes pega no nervo e tem dor, fica com uma nevralgia após isso. Então, é uma coisa que realmente pode acontecer. Outra coisa interessante, quando nós falamos de pulsologia, nós temos 28 tipos de pulsologia. Através do pulso, nós conseguimos detectar ansiedade, nós conseguimos detectar pulso em corda, que é um ataque de vento do fígado, nós conseguimos detectar se o pulso está amolecido do tipo vasto, baço pâncreas. Então nós temos várias formas de verificar. Quando nós estamos vendo o pulso de alguém, a pessoa fala, hoje eu estou taquicardia. Ninguém está vendo a frequência do coração. A frequência do coração importa, mas não é o mais importante. Nós estamos vendo a profundidade do pulso, nós estamos vendo a clareza como ele tem esse batimento, nós estamos vendo a forma do pulso. Então, existem várias coisas que nós estamos observando, a frequência respiratória, nós estamos vendo como é que está a frequência respiratória daquele paciente, porque tudo isso são pistas para o diagnóstico de um paciente. Então, não vejam a acupuntura só como uma coisa que vai tirar dor. Ela tira a dor, sim, mas ela também detecta alterações de órgãos, ela detecta fraquezas de órgãos, ela detecta o órgão que está que precisa ser tonificado, ela detecta o órgão que está, ao contrário, que precisa ser sedado, porque está em hiperenergia, tá certo? Então tem hora que nós temos que sedar o órgão, tem hora que nós temos que tonificar o órgão. Quando nós temos um órgão que nós chamamos em plenitude, nós temos que sedar esse órgão. Quando nós temos um órgão em vazio, nós temos que tonificar esse órgão. É muito interessante que na teoria do Yin e do Yang, vocês veem esse desenho aqui, né? E é exatamente isso aqui que a gente faz. Nós temos uma fase o Yin, o Yang, e nós temos que ter um equilíbrio. Quando de repente aumenta muito o Yang, então vai ficar tudo branco, por exemplo,
Ou quando aumenta muito o yin, vai ficar tudo enegrecido. Muito bem. O que nós temos que fazer não é, na realidade, saber se está muito yin ou muito yang. O que nós temos que saber, por exemplo, vamos supor, aumentou muito o yang do indivíduo. E o yin é energia vital. O yin é a matéria. E o yang é a energia. Então aumentou muito essa energia. Nós temos que diferenciar se o que aconteceu foi a matéria que diminuiu ou se foi a energia que aumentou. Se foi a matéria que diminuiu, nós vamos tonificar, como eu falei, a palavra correta, tonificar a matéria. Por outro lado, se foi a energia que aumentou, nós vamos sedar a energia. Tá certo? Porque são tratamentos distintos para a mesma coisa. Então, é muito difícil você querer tratar alguém de orelhada, que nós chamamos, ou seja, que a pessoa vem, muita gente vem assim, eu tenho um primo que está assim, assim, assado. Não adianta saber como o primo está, se ele está com lesão no rim, se ele está com não sei o quê. Nós precisamos ver o paciente. Porque muitas vezes, como eu falei, o indivíduo tem bronquite, mas a causa está no rim. E outras vezes a causa está no pulmão. E o tratamento torna-se completamente distinto do indivíduo que tem o rim fraco para o indivíduo que tem o pulmão fraco. Existem pontos que nós usamos, chamados pontos energéticos. Muito bem, esses pontos energéticos, se vocês fizessem no mundo inteiro, em toda a população mundial, vocês estariam acertando em muitas pessoas e fazendo um imenso bem a elas. Mas isso é só tonificando energia. Nós não estamos, nessa hora, tratando a pessoa especificamente com o problema que ela tem. Então, nós temos que tratar cada um de uma maneira diferente. Pode entrar. Tá. Eu pensei que tinha alguém na linha, mas não, são 2 minutos. Então, nós temos que saber exatamente como que está essa energia. Voltando àquilo, nós temos que saber se foi o yin que diminuiu ou se foi o yang que aumentou. Porque se foi o yin que diminuiu, eu vou tonificar o yin. Se foi o yang que aumentou, eu vou sedar o yang. E é muito importante a gente saber disso, porque isto é a base do tratamento de cada indivíduo. Novamente, não se esqueçam que nós podemos tonificar alguém tonificando o próprio órgão, tonificando a mãe dele, sedando o avô e sedando o filho. Tá? E se eu quero sedar o órgão, eu posso sedar o próprio órgão, eu posso tonificar o avô, eu posso sedar a mãe e posso tonificar o filho. Na realidade, trocando em miúdos, cada um desses pontos de tonificação e sedação, dentro de cada órgão, existem os pontos que nós chamamos o ponto Qing, Yong, Yu, Yin e Qing. Depois nós vamos ver isso aí mais especificamente mais para frente. Eu posso até dar uma aulinha sobre o que é isso, e nós usamos esses pontos, tá? Mas sempre assim, temos que ter em mente a visão do paciente como um todo. Isto é o mais importante. Medicina é bom senso. Muito obrigado, bom final de domingo a todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.